Meus queridos irmãos, eu quero vos deixar nesta hora uma reflexão bíblica para a nossa meditação espiritual. Quero vos falar sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para tanto, eu quero deixar um verso da Bíblia, aqui em Levítico, capítulo 6, e o verso de número 13 diz assim: O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos irmãos, em Levítico, no capítulo 6, a Bíblia está nos descrevendo acerca do sacrifício do sacerdote sobre o altar, que todas as manhãs o sumo sacerdote, ele tinha esta incumbência de verificar como estava o altar. E ali ele precisava queimar fogo sobre o altar, remover a cinza e etc. Fazia parte daquele culto religioso, daquela cerimônia. E nós aprendemos algumas lições, serei bem breve nesta exposição desse texto, porque tem algo de Deus para nossas vidas. Perceba, em primeiro lugar, o sacerdote era responsável de tirar a cinza, de remover as cinzas. A cinza fala de coisas velhas, então todas as manhãs o sacerdote ia até ao altar de Deus e ali ele removia com a par, ele removia as cinzas, porque o altar não pode ter cinza, o altar precisa ter fogo, que representa a presença de Deus. Então o sacerdote, ele removia as cinzas que estava sobre o altar, ou glória. As cinzas fala de coisas velhas, o que ficou para trás ficou. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 13, Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para as que estão de frente e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que quem está em Cristo, segundo as Coríntios 5 e o verso 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh glória! As cinzas não pode ficar sobre o altar da tua vida. Oh glória! Esta noite Deus está removendo todas as cinzas da tua vida para que o fogo do Espírito arde continuamente. Glórias ao nome do Senhor. Em segundo lugar, a cinza, elas abafa o fogo. Isto mesmo, a cinza, elas abafam o fogo. E no altar da tua vida não pode ter cinza. A cinza fala de pecado ou glória. Tá lembrado da mulher adúltera? Os escribas e fariseus pegaram ela em ato de adultério, quiseram condená-la, mas Jesus perdoou ela e disse: filha, vai-te e não peques mais. Todos nós pecamos, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 3 e o verso de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia fala em 1 João capítulo 2 e o versículo de número 1, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 20, Paulo falou que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Cinzas fala do pecado. E o apóstolo Paulo também disse na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, portanto agora, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão vivendo e estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Essa noite o pecado não vai ter poder
poder sobre a tua vida, porque maior é Deus sobre a tua vida. Oh glória! A terceira lição que nós aprendemos do fogo sobre o altar é que todas as manhãs o sacerdote ele te removia a cinza, tirava a lenha velha e colocava lenha nova para queimar todo dia, para queimar continuamente, para queimar constantemente, lenha nova. Ei, amado, no altar da tua vida não pode faltar lenha nova. E o sábio Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, capítulo de número 26, o versículo 20, ele disse que sem lenha o fogo se apagará. Jogue a lenha da oração, jogue a lenha da vigilância, jogue a lenha da motivação, jogue a lenha do entusiasmo, jogue a lenha da perseverança, jogue a lenha da convicção, jogue lenha no altar da tua vida, de maneira que o fogo não pode se apagar. E o sacerdote representa você, porque a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que nós somos sacerdotes real, povo adquirido e nação santa. E em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 6, a Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdote. Oh glória! E em último lugar, o fogo deveria manter aceso sobre o altar. Quero te dizer que Deus é fogo consumidor. Lá em Hebreus 12, verso 29, a Bíblia fala que Deus é fogo. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, a Bíblia fala: não apagueis o fogo do Espírito. Oh glória! Venho profetizar para finalizar essa reflexão nessa noite sobre a tua vida, que o fogo do Espírito não vai se apagar sobre a tua vida. E nesta noite Deus está removendo todas as cinza do altar da tua vida, e o teu altar vai pegar fogo, o teu altar vai ter o fogo da presença de Deus ardendo continuamente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa reflexão sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, deixe o seu comentário, dá um like, compartilhe com mais alguém. E o mais importante, queridos irmãos, se inscreva em nosso canal para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.